Shalom, Haverim, que o Eterno possa nos conceder neste momento o privilégio de entendermos este shiur, esse estudo que estamos aqui falando, através da internet, através deste meio de comunicação eficiente, aonde nos últimos dias tem se propagado muito e de uma forma fantástica tem levado a palavra do Eterno em vários cantos, em vários lugares. Nós sabemos também que a internet é um meio de comunicação que também leva para o mal, para as práticas pecaminosas, e que nos vai trazer consequências se assim nós não soubermos nos comportar como servos do Eterno. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre as vestimentas do judaísmo Netzarim. E essas vestimentas, ela está em harmonia com a Torá. As vestimentas verdadeiras que Hashem, que o Eterno, ele pede para que possamos, assim, nos comportar como servos e servas, e está em comum acordo, em harmonia com a Torá e a Brit Hadashah. Hoje nós iremos usar a Bíblia judaica, e também iremos usar a Torá da editora Sefer, justamente para a gente confrontar alguns pontos. Antes de começarmos esse shiur, esse estudo, quero falar para todos que aqui é um ponto, é somente um ponto de análise de como devem as pessoas se comportarem no judaísmo nazareno, de acordo com as suas vestimentas. Porque muitas pessoas têm nos perguntado, e quando elas vêm aqui na congregação, elas perguntam que roupa elas vão usar, e se é a mesma roupa, Então, a primeira coisa que nós vamos falar para você é o seguinte: por quê? Nós preferimos conscientizá-las. Ao longo do tempo, se elas não se conscientizarem, então elas não estarão aderindo àquilo que a palavra do Eterno estabeleceu. Se elas se conscientizarem, Baruch Hashem, então elas realmente estão alcançando a transformação e alcançando o nível da Teshuvah. Pois bem, como nós estávamos falando, essas pessoas que vêm aqui, nós não pedimos que as pessoas venham de saia, com roupas até o pescoço e com vestes que venham esconder tudo. Nós não pedimos isso, principalmente quando se trata de mulher, e de homem também muito menos. A gente pede que a pessoa venha se vestida adequadamente, assim como se ela fosse ou estivesse ou fosse em uma visita para falar com um juiz, com um governador, com um prefeito, sei lá, uma autoridade. Então, se com essas pessoas ela vai com traje decente, e por que não vir na congregação aonde se invoca o nome do Eterno? Então, a nossa exigência é a conscientização. Sabemos que nesse meio virão de tudo. Virão pessoas da maneira que elas se vestem no mundo, elas virão. Cabe a nós ensinar essas pessoas a se comportarem como servas. E se elas não quiserem nada, então elas não entenderam e não querem servir ao Eterno.
As vestimentas, elas estão interligadas com a techuvá, né? E o nosso intuito aqui é conscientizá-los para que você possa ter o real sentido do entendimento e compreensão daquilo que estamos falando, para que você ponha em prática, para que você possa colocar na sua vida e assim alcançar a techuvá, os degraus da techuvá. Pois bem, esse é o intuito da congregação, ok? Esse é o, de exato momento, é o que nós fazemos aqui hoje na congregação. Nós não estamos impondo nada para a pessoa, a gente não coloca imposição, nós conscientizamos elas, ok? Se a pessoa tem dúvida, se realmente a pessoa quer servir o Eterno, então ela vai se aderir aos padrões da Torá e da Brit Hadashah. Ok, as vestimentas do judaísmo Netzarim. Nós temos aqui em Vaikra, Levítico, capítulo 20, versículo 7. Estou usando a versão Torá da Sefer. Capítulo 20, versículo 7. Vamos analisar. Você pode analisar por qualquer Bíblia, tá? Qualquer Bíblia que você esteja aí no seu domínio, você pode analisar. Não tem problema nenhum. Capítulo 20, versículo 7. Vejamos. Diz o seguinte: E vós santificareis e sereis santos, Kadosh, pois eu sou santo, o vosso Elohim. Repetindo: E vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o eterno vosso Elohim. Vejam, ele está pedindo para que possamos ser santos. Ok? E ser santo não está limitado apenas à vestimenta, mas a vestimenta faz parte deste processo de seres santos. É o que nós iremos ver em Êxodo, capítulo 20, vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 26, quero que vocês acompanhem, vamos ver, só um minuto, peço que você tenha paciência, né, eu estou aqui folheando, eu poderia já deixar tudo pronto, mas não, eu quero que você também acompanhe. Vamos lá. Capítulo 20, versículo 26. E diz o seguinte, no capítulo 26, ou no capítulo 20, versículo 26. E não subas por degraus sobre meu altar, para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele. Ou seja, o Eterno estava pedindo, vamos ler o versículo anterior para que a gente possa entender. No 25 diz, e quando altar de pedras me fizeres, não edificareis de pedras lavadas, porque as tuas ferramentas levantarias sobre ele, e assim o profanarias. E não subais por degrau sobre meu altar, para que não sejais descoberto a tua nudez. Veja, em algumas versões fala que não se pode colocar degraus, né, sobre a rampa, ou sobre a rampa, né, que está subindo para ir para o altar.
para que não seja descoberta a tua nudez. E um detalhe interessante é que no mesmo livro, capítulo 28 de Êxodo, vejamos, capítulo 28 de Êxodo, versículo 39. Diz o seguinte: E bordarás a túnica com linho, e farás uma tiara de linho, e farás um cinto, obra de bordador. E aos filhos de Arão farás túnicas, e lhe farás cintos e mitras, para a glória e para a formosura, e farás vestir a eles, a Arão, teus irmãos, e aos seus filhos com eles. E os ungirás e os consagrarás, e os santificarás. Veja que aqui aparece a palavra santificarás. Veja que a santificação, ela está relacionada com as vestes. E me servirão. 42. E lhe farás calças de linho para cobrir a sua nudez, desde os rins até a coxa serão. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos ao entrarem na tenda da reunião ou na tenda do encontro. Veja, no primeiro versículo a qual eu citei, Levítico Vaikra, capítulo 20, versículo 7, ele pede para nós sermos santos. E em Êxodo, capítulo 28, versículo 39 ao 43, ele pede para que Arão faça calças, ou seja, aquela saia que ele iria usar, né, ela não podia estar descoberta por baixo. Ela tinha que vir da cintura à coxa, para que não possa ser descoberto a sua nudez. Veja que a relação entre santificação está relacionado às vestes. Ok? Tudo bem. Vamos passar para um outro ponto-chave. Agora, a pergunta que muitas pessoas, às vezes em sua própria mente, pergunta isso. Ela não verbaliza, mas ela pensa. Ela diz, mas por que o Eterno quer? Porque se as vestes estavam relacionadas ao tempo outrora, que é o templo do Beit HaMikdash, o templo, então por que hoje ele está pedindo para que eu possa ser santo e para que eu possa ter vestes decentes? É óbvio, porque ele está no nosso meio. E ele é Kadosh. E ele diz, sedes Kadosh porque eu sou Kadoshim, eu sou santo. Sejam Kadosh, porque eu sou Kadosh. Sejam os Kadosh, porque eu sou Kadosh. Números, capítulo 35, versículo 34. Vamos lá. Vamos ver. Só um minuto. Trinta e cinco, 34. Olha só o que diz. Diz assim: E não contaminareis a terra em que vos estais, porque eu habito no meio dela. Pois eu, o Eterno, habito no meio dos filhos de Israel. Veja, se ele habita, é necessário que nós nos comportemos com vestes decentes, com vestes adequadas para o serviço tanto do Shabat como da congregação. Porque na congregação é necessário
as pessoas se comportarem com toda reverência e com todo amor. E não tem como nós nos comportarmos com reverência e com amor, com dedicação, com o nosso corpo, mostrando as nossas partes íntimas, ou desenhando o nosso corpo. Não tem como. Este é o problema do que está acontecendo em muitos lugares hoje. As igrejas, elas não têm um estudo adequado para aplicar, conscientizando as pessoas. Elas passam a exigir ou impor. E aí, nós vamos ter pessoas que irão aderir a isto, mas a maioria não irá. Porque o que vale é a consciência e não a imposição. A consciência leva a pessoa a engrandecer o Etzeratov, a inclinação para o bem. Então, ela tem uma inclinação mais para o bem. Então, ela vai, lógico, se comportar eticamente e moralmente, com as suas vestes decentes, nos serviços de Hashem. Certo? Agora, em Provérbios, capítulo 7, versículo 10, vamos, Bíblia judaica. Vamos analisar. Capítulo 7, versículo 10 ao 13, diz assim, iremos ler agora. Então uma mulher se aproximou-se dele, vestida como uma prostituta, com um coração astuto. Ela é do tipo espalhafatoso, impulsiva, cujos pés não param em casa. Em vez disso, ela sonda nas ruas e praças, espreitando em cada esquina. Veja, uma mulher que se vestia como prostituta. Existe hoje muitas pessoas, principalmente as mulheres, As mulheres, elas se vertem como uma prostituta. Muitas mulheres, existe aquela calça leg que muitas mulheres estão usando, desenhando todos os glúteos daquela mulher. Todas as partes íntimas dela está sendo desenhado. E o homem natural, pode ser quem for, ele olhando, ele pode cobiçar aquela pessoa. Porque o homem natural, ele tem tendência de pecar, ele tem tendência a despertar o seu Yetzirah. E ninguém consegue se controlar quando uma mulher está desta maneira. Eu estou falando em questões de olhar e não de fazer o ato. Eu estou falando em questões de olhar, cobiça, e não de praticar o ato. Existe uma passagem que o nosso Mashiach lhe disse: se ao menos olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Veja. E nisso nós entendemos que a mulher que não se veste adequadamente, moralmente, discretamente como uma tzadikim, jamais ela vai alcançar a Teshuvah. Porque ela está despertando no coração dos homens, nos desejos dos homens, uma lascívia chamada cobiça. E isso é o que tem acontecido hoje. Infelizmente, nós temos tido muito disso aqui na congregação. E as pessoas, elas não se dão conta,
principalmente quem vem do cristianismo. Muitas são as pessoas que vêm do cristianismo, outras vêm de outras sinagogas, de outras beites, judaísmo messiânico. Então existem muitas pessoas vindo, mas a maioria são pessoas cristãs. E essas pessoas cristãs, quando vêm, elas vêm daquele jeito, toda vestida como se ninguém se importasse, ou como se ela também não se importasse com nada, quase nua, digamos assim. E é isso que tem acontecido hoje. Infelizmente as pessoas estão ouvindo a palavra, o Eterno está dando oportunidade para essas pessoas se consertarem e essas pessoas não se consertam. Uma mulher vestida decentemente, jamais ela irá despertar no coração do homem o desejo de cobiça. Jamais. A mulher, para ser bonita, ela não precisa se vestir mostrando as suas partes íntimas. Jamais. E Mateus capítulo 18, 20, diz o seguinte: o Mashiach, Yeshua HaMashiach, lhe disse: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Veja, se o Eterno passeava no meio do povo de Israel, e era necessário nós nos vestirmos adequadamente, porque nós temos que ser Kadosh, santo, e Yeshua HaMashiach, quando ele veio no meio da congregação onde está 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, então ali é necessário que não só estejam reunidas em seu nome, mas é necessário aquelas pessoas terem uma vida pautada em todos os sentidos, principalmente com as vestes. É necessário a pessoa se vestir decentemente, né? Em Isaías 55, versículos do 6 ao 9, eu vou ler a tradução João Ferreira de Almeida, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Elohim, porque grandioso é em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Adonai. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, é óbvio que nós devemos nos comportar como os Kadosh, santo, e as vestes elas estão relacionadas a isso. Primeiro, se arrependa, depois se molde conforme os padrões da Torá e da Brit Hadashah. Neste momento eu só falei mais Brit Hadashah. Só falei um versículo, ou quer dizer, eu só falei mais Torá. Só falei um versículo de Mateus e um de Isaías do Taná. Agora eu irei falar em Efésios 4, 25, 32. Que ele diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos se não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, trazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que os ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Elohim, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tirados de vós,
Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Elohim vos perdoou em Yeshua HaMashiach. Veja, ele disse que nós devemos ser misericordiosos, sem amargura, sem ira, sem cólera, sem gritaria, sem blasfêmia e toda a malícia, principalmente a malícia, seja tirado dentre vós. Veja, isso é a Brit Hadashah. Primeiro Kéfas, Pedro 1, 13 e 16 diz: portanto, cingindo os lombos de vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Yeshua HaMashiach, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, que são vontades carnais, que antes havia em vossa ignorância. Veja que antes havia na vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também o que? Kadosh, santo, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Veja, a Brit Hadashah está em harmonia. Então as mulheres, os homens, eles têm que se vestirem adequadamente para o Senhor. Que o Eterno venha nos conceder essa misericórdia de entendê-lo. Romanos 12, 1 a 2 diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. Veja, só teremos um culto racional se apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Fora isso, não tem como. E o que era apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo? Negando a si mesmo, negando os meus desejos, os meus impulsos que irão incentivar a cobiça dos homens, que irão incentivar a cobiça de várias pessoas. Eu negando isso, sendo uma nova criatura, eu irei ter um culto racional e não ser desconformado com este mundo. Ou seja, se o mundo está andando desenfreado para a luxúria, para a perdição, para a prostituição, para as impurezas, para a lascívias, para os desejos, que eu não venha ser conformado com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Eterno na nossa vida. Isso também é um assunto muito sério. Muitas pessoas não sabem qual é a vontade do Eterno na vida dela. Por quê? Porque ela não está sendo transformada, né? Ela não está sendo transformada, pelo contrário, ela está vivendo uma vida totalmente mundana. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 10 diz que do mesmo modo as mulheres se atraviem em trajes honestos, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestimentas preciosas, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir ao Eterno com boas obras. É isso que temos que ser. Em outra passagem diz assim, em Pedro, né? Em Pedro diz assim: semelhantemente vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. 1 Kéfa 3, do 1 ao 6. Pedro, né? 1 Pedro. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior. Tá vendo? Vocês mulheres que gostam de se produzirem para chamarem a atenção, veja, o efeito delas não seja o exterior.
no frisado dos seus cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem, encoberto do coração no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é o precioso diante do Eterno. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam no Eterno e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vos sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Veja, eu finalizo aqui para que você possa ter noção do que quer servir ao Eterno. E como já dito, a modestia começa no coração. As intenções do coração é onde manda. Se a sua intenção está em agradar ao Eterno, a modestia começa no coração. Então que sejamos, todos nós, homens e mulheres, que estejamos hoje preparados para receber este ensino e que possamos entender isso não como imposição ou legalismo, mas como consciência para que possamos pôr em prática a verdadeira palavra de Hashem. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente. Amém.